Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chapo Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, ao aterrissar na cidade de Sinop, Mato Grosso, o avião que transportava Bolsonaro teve que arremeter devido ao acúmulo de fumaça gerada pelas queimadas no Pantanal. O fato chega a soar um pouco irônico para quem há exata uma semana atrás estava às gargalhadas no Palácio do Planalto, quando aquela youtuber mirim, lembram como comentei aqui no canal? Quando aquela youtuber mirim indagou em tom jocoso, em tom cômico, ao Conselho de Ministros se o Pantanal estaria realmente pegando fogo. Acho que hoje, pelo menos hoje, Bolsonaro teve a prova desse dano ambiental irremediável. De fato, a questão ambiental no Brasil durante a gestão Bolsonaro atingiu limites intoleráveis. São milhares de espécies da nossa fauna, da nossa flora, que estão ardendo em chamas, que estão sendo condenadas à extinção de uma forma cruel, estão desaparecendo pela conduta criminosa de gente que ateia fogo à torta e à direita, que corta troncos milenares de árvores, que está procedendo a uma verdadeira destruição de um bioma, ou melhor, de mais de um bioma, de vários biomas. Temos aí pelo menos o Pantanal e a Amazônia, está condenando extensões inteiras de verduras a se tornarem desertos, regiões praticamente desertas. Como foi noticiado na última quarta-feira pela BBC Brasil, já são 3 milhões de hectares queimados no Pantanal, área correspondente a toda a extensão da Bélgica, do território belga. E dessa forma, 8 países europeus, como noticiado também pela BBC Brasil, já enviaram uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, manifestando seu repúdio, a sua objeção à catastrófica política ambiental brasileira. Como vocês devem lembrar, e como comentei bastante aqui no canal, há alguns meses, um determinado fundo que administra valores trilionários enviou cartas a 8 embaixadas brasileiras, afirmando que não se compatibilizava com essa política ambiental do Brasil, rechaçando toda essa nossa omissão, toda essa nossa desvalorização do meio ambiente, e inclusive ameaçando a saída do capital do Brasil caso o governo nada fizesse, caso ele permanecesse omisso, como exatamente continua, omisso, inerte, sem tomar qualquer providência efetiva. Temos aí uma verdadeira tragédia, a par de toda essa fauna, de toda essa flora riquíssima. Temos uma destruição de um patrimônio ambiental talvez único no mundo e uma destruição, reitero eu, irreparável, como não canso de ler da voz de especialistas. Temos toda essa destruição e a par do que ocorre com a flora e com a fauna, temos também perdas igualmente irreparáveis para as comunidades locais, para as comunidades que vivem daquele território, que vivem da caça, que vivem da pesca, daquele ecossistema e que vivem daquele oxigênio, estão sendo privadas de tudo isso, vão morrer asfixiadas por toda essa queimada, por todo esse ambiente caótico, verdadeiramente criminoso.
Além de tudo isso, para piorar a situação, temos aqui a questão ambiental atualmente como um dos principais fatores para a fuga de investidores. Isso mesmo, o nosso país já tão desacreditado, capitaneado por um sujeito um tanto insano, um tanto descontrolado, por assim dizer, com um parlamento muito cooptado, muito envolvido em casos de corrupção, um judiciário suspeito, para dizer o mínimo, sobretudo nos tribunais superiores. Temos esse quadro do país, um país contaminado por uma corrupção endêmica e agora devastado por esses crimes ambientais, esses crimes perpetrados a miúde com plena conivência do nosso governo. E toda essa omissão, todo esse caos na política ambiental está levando os investidores estrangeiros a rotas de fuga, a tirarem o seu capital daqui e a não pensarem em alocar um centavo nesse país. E com isso se vão as nossas perdas de oportunidade, as nossas perdas de expectativas, de geração de emprego e renda por meio desses capitais, por meio dessas empresas, sobretudo para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais desvalidas. Esse é o resultado de uma política ambiental tenebrosa, além da destruição, reitero, de ecossistemas importantíssimos para nós e para todo mundo, além de toda a tragédia humana acarretada por essa destruição ambiental. Temos aí as perdas econômicas, a economia sendo diretamente afetada por esse apagão de gestão no meio ambiente, para dizer o mínimo, por um ministro que afirma em plena reunião ministerial que deveríamos, ou melhor, que eles deveriam aproveitar um momento de pandemia, um momento igualmente trágico, para fazer passar uma boiada, ou seja, para desregulamentar ainda mais, para deixar que as pessoas liquidem com maior facilidade com os nossos biomas, com o nosso ecossistema, que a destruição seja operada de forma ainda mais ágil. Temos toda essa catástrofe e, em decorrência disso, temos uma pauperização do país, investidores que definitivamente não se interessam mais pelo Brasil. E diante de todo esse cenário bastante trágico, como está Bolsonaro, o nosso soberano, quase nosso candidato a déspota tropical, parece bem contente, feliz e tranquilo, percorrendo seu território, já em plena campanha pela reeleição e afirmando as suas frases bem absurdas, como por exemplo a de hoje, em que ele disse com todas as letras que a Covid era uma questão de conversinha mole, era uma questão para fracos. Ora, presidente da República, senhor Bolsonaro, conversinha mole, uma pandemia que só no Brasil já ceifou mais de 130 mil vidas. É dessa forma que o senhor lida com a questão humana? Sim, claro. Afinal, a vida não parece interessar minimamente ao senhor, a esse seu temperamento que se mostra muito mais afeito à morte, à destruição, à tortura, do que às vidas humanas, às vidas animais e toda essa vegetação que está sendo devastada por essa incúria, por esse desgoverno também na área ambiental. E dessa forma, Bolsonaro se comporta como um verdadeiro
rei das chamas, praticamente uma reencarnação de Nero, quase que encenando ali o último ato da ópera Crepúsculo dos Deuses, que fecha todo um ciclo de destruição por fogo, todo um ciclo marcado por muita cobiça, por traições, pelo uso de artifícios vis, e tudo isso redunda num enorme incêndio que põe fim a tudo, que destrói, que encerra a tal era dos deuses, fazendo uma comparação com a nossa sociedade. Talvez seja verdadeiramente esse o intuito de Bolsonaro: destruir, liquidar tudo para reinar. Agora, para reinar sobre o quê? Sobre um país desértico, doente e reduzido à miséria, um país sem oportunidades, sem empregos, um país onde os níveis de fome estão atingindo patamares recordes. É sobre esse país que ele deseja reinar, que ele deseja pairar soberano. Chega a tal nível o seu grau de tanatologia, de fascínio pela morte e pela destruição. Só que nós nos insurgimos contra tudo isso, nós queremos vida, queremos o oxigênio das plantas, da nossa vegetação que está sendo ceifada, que está sendo queimada, está lá ardendo, queremos os nossos animais, as nossas riquezas, queremos o interesse dos investidores de fora, queremos emprego e renda, exatamente para que todas as camadas, em particular as mais pobres, não tenham que depender das migalhas estatais distribuídas por Bolsonaro. E é contra tudo isso, contra todos esses arroubos desse governo omisso, desse governo que incorre em verdadeiros crimes ambientais. É contra tudo isso que nos insurgimos, contra esse reino de chamas e de destruição. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.